Boa noite, obrigada pela presença de todos. Eu vou pedir que todos mantenham seus vídeos ativados e os microfones desligados. As perguntas podem ser realizadas no chat ou pessoalmente, online, que ao final a doutora Dione, aqui presente, fará as perguntas. O nosso presidente, doutor Alexandre Fante, também presente, e a vice-presidente, doutora Daniela Paluca, em nome da 102ª Subseção de Santo Amaro, da Ordem dos Advogados, Seccional São Paulo, tem a grande honra de recebê-los para a palestra Violência Doméstica contra a Mulher, necessidade de ampliação do debate no âmbito penal e patrimonial. A palestra vai ser proferida pela doutora Renata Maria Silveira Toledo e doutor Paulo de Jesus. Este evento foi organizado pelas Comissões de Assistência Judiciária, coordenada pela presidente também aqui presente, doutora Dione Goulart Álvares Lima, a Comissão de Direito de Família e Sucessões, coordenada pela presidente doutora Terry Jaqueline Moreira, e a Comissão de Cultura e Eventos, coordenada pela doutora Marta Voltas, aqui quem vos fala. Obrigada pela presença. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente, doutor Alexandre Fante, primeiro. Então, rapidamente, para não tomarmos o tempo da palestra, mais uma vez agradecer, aos nossos palestrantes Paulo e Renata por estarem aqui conosco nessa noite, agradecer a Dione pela dedicação, a Dione que trabalha na Comissão de Assistência Judiciária, uma comissão que recebe muito dos casos de violência doméstica, até porque Santo Amaro é uma das maiores varas do Brasil de violência doméstica, de quantidade de processos, e é um problema crônico, um problema epidêmico, ou até pandêmico, vamos chamar assim, usando o termo que a gente tão se acostumou na região, que é a violência doméstica. Então, ela trabalha aí no dia a dia, sabe muito bem da realidade da região, então por isso que fez questão de trazê-los aqui para fazer o debate, enfim, para proporcionar aos nossos inscritos maiores ferramentas e maiores conhecimentos também, para que eles possam ali no dia a dia da profissão, não só atuarem de forma jurídica, mas também de forma, até no aconselhamento, até na forma de empatia e recepção deste problema. Temos uma seccional muito grande aqui de violência doméstica também, da Delegacia da Mulher, a 6ª DDM, com uma delegada, que é a doutora Monique, extremamente engajada, competente e que faz aí das tripas coração por conta da ausência de recursos, da estrutura que não é a mais adequada, mas ela trabalha ali de forma muito séria e de forma muito competente para tentar não só minimizar os casos, investigar e aplicar a lei como ela tem que ser aplicada, mas também amparando e dando todo o suporte para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, para encerrar aqui a minha fala, estou vendo o Renato, nosso presidente aqui da comissão, também que faz muitas visitas monitoradas, o doutor Paulo e a doutora Renata lá na DDM, então ele leva os estudantes e os advogados em começo de carreira para tomarem conhecimento um pouquinho do que é essa realidade. Então, já devolvo aqui a palavra para a Marta, para que a gente inicie o nosso evento, já registrando meu agradecimento mais uma vez, porque eu não canso de agradecer quando o tema trata de questões polêmicas e de questões também que vão acrescentar na nossa região. Então, muito obrigado. Obrigada, presidente. Obrigada, doutor Renato, também pela presença, pela Daiane também, da Comissão de Família. Agora eu vou passar a palavra para a nossa presidente da Comissão de Assistência Judiciária, a doutora Dione, que vai falar um pouco e vai passar o currículo dos palestrantes, por favor. Obrigada, doutora Marta. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Eu sei que muitos ainda vão entrar. Tem muitos colegas que são de outras subseções que também atuam pelo convênio. Eu queria inicialmente agradecer a doutora Marta por ter possibilitado que essa palestra acontecesse num momento tão importante, principalmente para os colegas que atuam pelo convênio. E eu queria agradecer a todos, na pessoa do nosso presidente Alexandre Fante, que já se escondeu ali, mas ele deve estar ouvindo. Gostaria muito de agradecer a presença da doutora Renata, do doutor Paulo, e um recadinho importante que eu tenho para dar a respeito do termo de convênio com a Defensoria OAB foi assinado agora, recentemente, e nós agora
temos 2 atuações novas na área de violência doméstica. Uma é a cautelar civil, outra é a cautelar criminal. Os nossos palestrantes com certeza saberão dizer melhor o que é um, o que é outro, para que os colegas possam diferenciar, mas são atuações diferentes, uma atuação na área civil, outra atuação no criminal, e antes nós éramos obrigados a atuar no processo inteiro e, em paralelo, nos apensos, que às vezes eram diversos os que vinham. E hoje nós temos essa indicação autônoma, graças a Deus, e também temos as indicações que continuarão para o processo inteiro. Então, essa palestra, ela veio no momento adequado, no momento certo, para que a gente dê uma clareada aí na mente do que vem pela frente. Eu também gostaria de agradecer aos presidentes de comissão que estão aqui, aos colegas da comissão que estão presentes, aos colegas das outras subseções, e vamos seguir em frente. Eu vou ler o currículo da doutora Renata primeiro. É ela que vai ser a primeira, né, Marta? Não? Não, nós combinamos que o Paulo vai iniciar e eu dou continuidade. Tá certo. Então, eu vou ler primeiro o currículo do doutor Paulo. Eu só gostaria de saber o que é CLSA. CLSA, o meu escritório. Entendi. Costa Frank, Sociedade de Advogados. Tá certo. O doutor Paulo de Jesus é advogado, criminalista, é sócio na CLSA, é professor de Direito Penal na Unisantos, coordenador de prerrogativas na UAB São Paulo, colunista do jornal A Tribuna, ocupante da cadeira número 37 na Academia Santista de Letras. Parabéns, doutor, muito obrigada e bem-vindo. A doutora Renata Maria Silveira de Toledo, também advogada, doutora e mestra em Direito pela FADISP, especialista em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direitos e Interesses Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, professora de Direito da Mauá, da Uninove Mauá, e na Universidade Metodista de São Paulo, editora da revista científica do curso de Direito da Universidade Metodista, parceirista da revista da Escola Superior da Defensoria Pública, vice-presidente da Comissão Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E ainda assim, advoga. Muito bem-vinda, doutora, muito obrigada pela sua presença. Devolvo à doutora Marta. Bom, sem mais delongas, acho que está todo mundo aqui ansioso para ouvir os dois, né? Por favor, agradeço a presença dos dois, da doutora Renata, que eu conheço, excelente pessoa, que eu estou louquinha para ler a tese dela de violência doméstica, e o doutor Paulo, que eu estou conhecendo. Muito obrigada pela presença dos dois. Obrigada. Exato, ela está lançando um livro, né, de violência patrimonial. Eu esqueci desse detalhe, mas que bom que lembrei. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar o presidente Alexandre Fante, presidente da OAB de Santo Amaro, pelo prestigioso convite de poder falar a uma subseção tão importante do nosso Estado, com colegas e amigos tão queridos. A sua fama o precede, presidente. Seu trabalho é notável. Nós aqui da Baixada Santista acompanhamos com muita felicidade, porque a advocacia precisa de membros combativos, abnegados, que façam com que a advocacia permaneça no lugar que merece, que é um lugar de destaque na nossa sociedade. E o presidente é alguém que luta para que nossa OAB continue nessa posição tão importante do nosso país. A sociedade precisa dessa posição e dessa situação em seu favor. Então, aceite as minhas homenagens, pois são de coração. Da mesma maneira, estendo as minhas homenagens à doutora Marta, que tão gentilmente me recebeu, me atendeu em todas as demandas aqui, uma colega
e espero ter oportunidade de conhecer pessoalmente. Vou aí até a subseção. Gosto de palestra pessoalmente, viu, presidente? Gosto de falar, de encostar nas pessoas, conversar. E nós vamos fazer palestra aí também pessoalmente para bater um papo em outros tantos temas que nós podemos tratar aí. Já está intimado com a citação válida recebida por oficial de justiça e com o Agora direito de recusar precluso. Combinadíssimo. Gostaria também de mencionar a doutora Dione Lima, que nós tivemos a possibilidade de conversar por telefone. E daqui a pouco eu vou falar de algumas particularidades que nós temos aí em comum, como essa questão da participação no convênio da OAB, que tem uma questão muito pessoal, muito do meu coração, que eu gostaria de compartilhar aqui com os colegas também. E da mesma maneira, não poderia deixar de mencionar a doutora Renata Toledo, que foi a artífice desse convite, uma advogada que dispensa comentários, uma docente extraordinária, que é uma honra. Vou tentar aqui, de alguma maneira, contribuir, porque a fala dela, com certeza, vai ser a fala que vai esgotar o tema aqui na noite de hoje. Docente, doutor Paulo, obrigado. Eu fico encanado quando eu não lembro da palavra. Pronto, olha, eu vou dormir tranquilo. Docente, mas tá presidente, não tem formalidade aqui, nós estamos entre amigos aqui. E também a todos, deixar meu muito obrigado a todos os colegas aqui, alunos que entraram aqui e vão contribuir com o seu tempo aí nos ouvindo, né? Falando agora propriamente do tema, pessoal, o meu currículo ele não significa nada diante daquilo que eu vou dizer agora, para vocês de coração, do que eu sinto com relação à nossa profissão, não é? Desde que eu descobri que uma pessoa tinha que ter uma profissão, eu quis ser advogado criminalista. Eu nunca pensei em exercer outra atividade senão a advocacia e a docência na seara criminal. Então, aqui eu tive a possibilidade de conviver com grandes criminalistas, desde o Dr. Walter de Carvalho, o Dr. Vicente Fernandes Cassione, tem tantas pessoas que me inspiraram, e tanto isso é verdade que eu jamais prestei nenhum concurso público, sempre quis atuar na advocacia e na seara criminal. Isso não me faz melhor nem pior do que nenhum profissional, mas mostra um pouco daquilo que eu me comprometi enquanto missão, que é defender as pessoas que me procuram e as pessoas que dependem de uma defesa num tempo em que o julgamento sumário virou a regra, num tempo que as pessoas não se furtam ao dever de atirar a primeira pedra. Não é? Hoje, qualquer acusação, a pessoa, seja ela qual for, já está ali sumariamente julgada, principalmente se tratando do tribunal da internet vigente, que nos julga minuto a minuto, nos julga o tempo inteiro. Então, nunca se fez tão indispensável, não só o advogado criminalista, a figura do advogado, o presidente Alexandre Fante, por isso que eu fiz a referência a ele, de uma presença firme, contundente na defesa do seu constituído. Hoje, o advogado, ele é uma função ainda mais importante em razão dessa circunstância que eu acabei de dizer, que são esses julgamentos sumários, esses julgamentos prontos e acabados. Eu sou alguém que atua no tribunal do júri. Então, aquela questão de se você trazer a novidade para o jurado, isso acabou. O jurado já chega com a ideia pré-concebida. Então, a nossa missão, seja na seara criminal, na seara da família, que nós vamos tocar em muitos detalhes aqui, na seara civil, seja a seara que for, nós tem sido muito difícil fazer com que a voz dos nossos constituídos se veja representada em juízo. Então, a função do advogado é fundamental. No tocante à doutora Dione, que é essa questão que eu tenho em conexão com ela, que ela é uma advogada que me encantou na primeira conversa, no sentido da questão do advogado de convênio, ela até chegou a mencionar para mim, falar, o doutor não deve ser advogado de convênio. Eu queria compartilhar com os amigos aqui uma pequena história, está até disponível no YouTube, uma entrevista do doutor Valdir Troncoso Pérez, o príncipe dos advogados, o maior advogado criminalista que o Brasil já teve. Não é? Ele fala em determinado momento, um detalhe que eu considero bastante relevante, principalmente para os jovens advogados que eventualmente estejam nos ouvindo. Ele disse que era inscrito no convênio, ele faleceu com 92 anos, e até os seus últimos instantes de vida profissional ele foi inscrito no convênio. E disse mais, disse que se sentia muito mais representado enquanto advogado, muito mais satisfeito em defender aquelas pessoas que não tinham condição de se ver defendidas em juízo, do que os barões que pagavam milhões para vê-lo na tribuna ali defendendo seus interesses. Então, como ideia não tem dono, ideia tem destino, e eu não tenho medo de pegar a ideia boa de ninguém,
essa ideia eu peguei para mim. Então, eu disse à doutora Dione que eu sou inscrito no convênio e serei inscrito até enquanto Deus permitir que eu esteja nessa terra, porque essa ideia do doutor Valdir Trocoso Pérez é espetacular e eu me sinto muito feliz e satisfeito em defender as pessoas que não têm condição de se ver defendidas, e não é fácil. E desafio a qualquer um a dizer, no tribunal do júri, ou em qualquer sustentação oral ou audiência, dizer, o doutor Paulo Jesus, nesse caso, ele está ganhando honorários. Nesse caso é do convênio. Eu defendo da mesma maneira, acho que até com mais afinco quando é do convênio. Porque aquela pessoa que precisa mesmo de uma defesa dobrada, uma defesa no processo, uma defesa social. Então, a doutora Dione e eu, nós já nos alinhamos nisso e faz todo sentido com a palestra que nós vamos tratar agora, que é a questão da violência doméstica. Eu costumo dizer sempre, né, a violência doméstica é a violência mais vil, abjeta e repugnante que existe. Porque é aquela que acontece no subterrâneo da vida das pessoas. É aquela que acontece escondida, camuflada por fotos bonitas nas redes sociais, por vídeos encantadores, por cenas de novela, e por trás a violência não só física, mas a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, que é essa violência que nós vamos tratar hoje aqui, e sem contar a violência sexual. Então, é uma violência que não acontece na luz do dia, né, como um homicídio, por exemplo, um furto, um roubo. É aquela violência que dura. Nós estamos acompanhando agora pela mídia, não é? O caso da Ana Hickman, um casal que a todos encantava, não é? Todos imaginavam que fosse um casal maravilhoso, e depois os áudios, os vídeos mostraram todas as 5 violências ali, só a sexual que não restou demonstrada, mas as demais patrimonial, a doutora Renata vai poder aí escancarar e mostrar para todos nós aqui, mostrar essa realidade. Então, eu começo dizendo que a violência contra a mulher, trazida na Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, é uma violência que merece a nossa atenção redobrada. E combatendo igualmente essa questão do lugar de fala. Eu acho que é um problema tão complexo, um problema tão grave na nossa sociedade, que os homens têm um dever ainda maior de salvaguardar, de defender essa questão. Não só as mulheres, não podemos deixar apenas as mulheres tratando essa questão, nós devemos ajudá-las, elas são as protagonistas dentro desse processo, mas os homens têm que trazer isso à baila, e nós temos que combater isso de todas as formas possíveis, para que nós possamos aí proteger dentro desse problema tão grave que é a violência contra as mulheres. Eu trouxe alguns pontos aqui que eu queria trazer com vocês, que eu queria pontuar, falar questões legais. Estou falando para advogados, operadores do direito, queria trazer alguns pontos aqui. Os principais mecanismos da Lei Maria da Penha, né? Ele traz para nós o quê? Ele tipifica e define a violência familiar, a violência doméstica contra a mulher. É preciso entender por que contra a mulher dentro do ambiente doméstico. Nós temos muitas críticas nesse sentido. Olha, a violência doméstica deveria ser combatida contra homem e contra mulher de qualquer forma, independentemente do gênero. Isso é uma grande bobagem. Isso é um equívoco. A mulher necessita de uma defesa mais intensa em se tratando de violência doméstica, porque nós estamos lidando com relações assimétricas. Nós estamos lidando com uma situação de vulnerabilidade da mulher dentro do ambiente doméstico, em face do homem agressor, em face do agressor. Então, esse mecanismo, a legislação, ela traz para nós algo fundamental, que é uma ferramenta que permite tratar de forma desigual os desiguais para proporcionar justiça. A ferramenta principal de equidade. Então, aqueles que atacam a Lei Maria da Penha, ela é muito atacada, justamente por essa questão. Homem e mulher deveriam ser defendidos da mesma maneira. Erram, porque o ambiente em que se dá esse crime faz com que haja necessidade precípua da mulher se ver protegida e defendida. Então, o primeiro ponto, para aqueles que eventualmente estejam anotando, alguns alunos que possam estar acompanhando, é essa questão da violência doméstica e familiar ser em defesa da mulher, e isso não cabe nenhum tipo de discussão, os tribunais já têm defendido isso de toda forma. Entendermos que nós estamos diante, e isso nós precisamos aprimorar, isso na parte processual eu vou tratar bastante,
Não existe a violência contra a mulher apenas a violência física, né? Nós sabemos, mas nós precisamos colocar no papel, ela precisa ser materializada, ela precisa dar ensejo a investigações. Nós vamos poder consultar todos os colegas aqui, quantos boletins de ocorrência nós temos de violência psicológica, de violência moral. Um número infinitamente menor do que se tratando de violência física e até sexual. Então, nós precisamos dessa, a doutora Diane, que tem que ser divulgado amplamente esse rol de violências que as mulheres são vítimas. Não é apenas a violência física, que muitos colegas ainda, de alguma maneira, acabam enveredando por essa ideia, e ela precisa ser bastante elucidada. Outro detalhe importante, os mais novos talvez não tenham pegado essa fase, eu me formei no início do século, era possível, a doutora Dione deve lembrar, a doutora Renata, a mulher fazer o boletim de ocorrência e ela se recompunha com o marido e tirava o BO. Quantos e quantos eu já atendi clientes que era o 6º BO que ela fazia contra o companheiro. Então, hoje, essa possibilidade não existe mais. A mulher só vai poder renunciar à denúncia perante o magistrado. Então, ali vai ser a oportunidade do magistrado inquirir e questionar para verificar se ela está sofrendo alguma violência psicológica, até para poder retirar a acusação. Outro ponto que eu considero bastante relevante da Lei Maria da Penha, para todos que estão anotando aí também, que ficaram proibidas, evidentemente, as penas pecuniárias, pagamento de multa e cesta básica. Uma das minhas primeiras defesas, eu já tenho 20 anos de advocacia, foi num caso de violência doméstica. Sempre conto esse caso, um caso que me marcou muito. Eu estava defendendo os interesses da vítima, acompanhando a vítima enquanto assistente de acusação, né? Artigo 268 e seguintes do CPP, vou falar inclusive dessa função do advogado. Não é só defender eventualmente o acusado de agressão, não. O advogado tem uma função fundamental enquanto assistente de acusação ao lado da vítima. E eu estava num caso desse, e naquele tempo, não era a Lei Maria da Penha ainda, 2004, e para cortando em miúdos, houve uma lesão corporal grave e, dentro daquela sequência, ele foi condenado a pagar cestas básicas. Uma das situações mais humilhantes que eu vi uma cliente minha passar antes da Lei Maria da Penha. Então, ela tinha tomado um soco no rosto, o olho roxo. A lesão corporal não era nem grave, ficou lesão corporal leve, porque ela não ficou com 30 dias impedida de utilizar a parte do corpo. Peguem lá a lesão corporal, vocês vão ver. E foi convertido ali em cestas básicas, ela saiu constrangida. Eu lembro que na sala do fórum eram 2 elevadores, né? Eu falei, olha, vamos descer por esse elevador aqui, o sujeito ia descer pelo outro. Ele, no outro elevador, ele olhou para trás e sorriu, de deboche. Ela chorou, entrou no elevador. São situações que marcam. Eu falo isso toda vez que eu digo aos meus alunos, quando eu falo em Maria da Penha, o quanto essa lei, ela fere de morte a vítima. Então, nós não podemos, as pessoas podem, quem não viveu uma situação como essa, como eu vivi, pode, é só uma grande bobagem, poderia ser cesta básica, ou poderia ser convertido em pecúnia. Não funciona, porque é um crime que atinge a psique da gente, fere a pessoa de uma forma tal que nenhum dinheiro, é humilhante receber uma multa ou cesta básica. Então, age bem o legislador quando ele proíbe essa possibilidade. Quando ele proíbe também, porque foi no juizado especial criminal, quando ele proíbe que seja julgado em juizado especial criminal, tenha um juizado específico ou uma vara criminal. Então, outro acerto da legislação. Estou fazendo um pente fino com os colegas para nós podermos aí dar ensejo às questões posteriormente. Não é? Alterando o CPP para possibilitar o juiz a decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva, pessoal, está no 311 seguintes do CPP. Então, dada a quantidade de pena, em muitas circunstâncias não era possível de decretar preventiva. Hoje, quando se trata de Lei Maria da Penha, o magistrado pode decretar preventiva. Então, outra alteração que foi valiosíssima para a proteção das mulheres. Não é? Nós trouxemos aqui também a exigência do agressor participar de programas de recuperação, de reeducação, que também são fundamentais. É importante, nós temos no Brasil essa preocupação em punir apenas, usar a vindita, a vingança, dar o troco. Só que nós não podemos esquecer que tudo que vai para o lado de lá do muro, um dia volta para o nosso convívio. Não se admite prisão em caráter perpétuo no Brasil. Então, tudo que vai para o lado de lá do muro, um dia vai voltar. E nós temos que fazer com que volte. Então, esses programas de reeducação, seja lá qual for o crime que
que seja o sujeito condenado. Falando da Lei Maria da Penha, tem que incentivar, sim, programas de recuperação, que ele passe por psicólogos, por psicoterapeutas, para que ele possa realmente tentar minorar esse prejuízo, para que ele possa, quando voltar ao convívio social, ele tenha uma postura, uma atitude diferente da que ele teve com a vítima. Falamos dessa questão também. Outra questão que consideramos relevante, até uma homenagem, não é? A própria Maria da Penha, que sofreu 2 tentativas de homicídio, enfim, uma situação gravíssima, né? A mulher com deficiência é uma causa de aumento, ou seja, tem ali 1/3 de aumento em caso de vítimas aqui com alguma comorbidade, alguma deficiência, né? Agora falando essa questão, algumas mudanças significativas, o cenário da Lei Maria da Penha, esses são os pontos principais que eu considero para tratar com vocês, para depois nós abrirmos para perguntas e tratarmos, né? Falar aqui, por exemplo, da autoridade policial, né? A polícia, que tem um capítulo específico aqui na legislação, permite prender o agressor em flagrante sempre que houver qualquer das formas de violência doméstica contra a mulher. Ou seja, por que isso é importante? Então, anotem aí quem está anotando, né? Prender em flagrante, seja em quaisquer circunstância. A violência física é fácil de ver. E a violência psicológica? E a violência moral? Se você não tem a materialidade e a autoria, indício de autoria. É possível, dentro do universo da Lei Maria da Penha, se a mulher disser e houver elementos ali contundentes no sentido de que ela está sendo vítima de uma violência psicológica, vocês percebam que a materialidade nessa situação está abstrata, mas os tribunais superiores, em especial o STJ, têm sinalizado no sentido de que é possível sim ser presa em flagrante enquanto estiver dentro de uma situação, por exemplo, sendo ofendida, sendo desmoralizada em público, e houver aquela situação, o sujeito poderá ser preso em flagrante, isso em se tratando de polícia, tá? Falando aqui de autoridade policial. Outro detalhe que eu considero importante nós trazermos aqui, a autoridade policial compete registrar o BO e instaurar o inquérito policial compostos pelos depoimentos da vítima, agressor, das testemunhas e das provas documentais e periciais, bem como remeter o inquérito policial ao Ministério Público. Essa é a função da polícia. Onde nós entramos aqui na palestra que nós possamos agregar, né? Nós temos que fazer com que os nossos colegas aqui sejam extraordinários, que consigam ter uma atuação contundente dentro de um inquérito policial. Pega lá o inquérito policial, está no CPP, do artigo 4 até o artigo 21, o advogado não tem garantido, todos nós sabemos, aqui ampla defesa e contraditório, mas nós temos que ter uma atitude, doutora Renata, ativa dentro do inquérito policial. O advogado tem que peticionar, o advogado tem que sugerir provas, o advogado tem que sugerir diligências, porque se porventura isso não for deferido pelo delegado de polícia, se ele não nos ouvir, lá na frente nós vamos poder usar isso, eventualmente no caso de uma defesa, se nós estivermos defendendo o acusado, e também enquanto assistente de acusação, lá nos termos do 268 e seguinte, o assistente de acusação vai poder funcionar dentro do inquérito policial. Então foi-se o tempo que o advogado criminalista atuava quando era intimado, meus amigos. Nós temos que atuar preventivamente. Quando o cliente nos contrata, temos que atravessar uma petição no inquérito policial com procuração e já requerer indicar diligências. O que tem acontecido? O delegado de polícia tem, via de regra, feito isso acontecer, porque ele sabe que, senão, lá na frente, isso vai ser utilizado contra o seu trabalho, né? Apesar desse sistema ser um sistema que tudo aquilo que é produzido dentro do inquérito policial ele precisa ser referendado em juízo, precisa passar pelo crivo da ampla defesa do contraditório, isso não quer dizer que o delegado é o dono do inquérito policial, ele pode fazer o que quiser. Então, o advogado ele tem que ser firme. Agora, falando como coordenador regional de prerrogativas, o advogado tem que ser firme na sua atuação profissional, não tem que ter medo de delegado, não. Não quer dizer que ele tem que ser virulento, agressivo, deselegante e mal educado. Não é isso. Tem que ser firme, tem que ser contundente, tem que ser, nos termos da lei, um defensor de verdade. Então, dito isso aqui, é importante frisar também. Requerer aqui, pode requerer o juiz em 48 horas, questão da autoridade policial, que sejam concedidas medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de violência. Então, vai ser ali, não vamos ter ali a possibilidade de plano já de ser ali deferidas as medidas protetivas, não é? Já vamos ter essa possibilidade de cara ali, para que a mulher possa ser protegida ali, enfim, o delegado de polícia já poder dar andamento a isso. Tá? Tudo isso vai ser apresentado,
quais são as possibilidades? O afastamento do agressor do lar, distanciamento da vítima, suspensão do porte de armas do agressor, tudo isso pode ser determinado nesse momento. Então, a Lei Maria da Penha, apesar dela, das suas falhas, né, apesar dela não prever todas as possibilidades dentro desse universo da violência doméstica, ela traz para nós uma possibilidade bastante robusta aí da proteção das mulheres. Outro detalhe que eu queria trazer para vocês, além de falar dessa questão da autoridade policial e do processo, das medidas aplicativas, etc., falar da importância do advogado estar ao lado da vítima, não é? Anotem aí, o assistente de acusação, do 268 ao 273. O advogado é indispensável. A vítima, ela precisa do acompanhamento de um advogado em todos os atos. Às vezes, procuram no escritório, eu posso ir sozinha na delegacia? Você pode na delegacia, mas o ideal seria com que a mulher tivesse a possibilidade de contar com o advogado em todo esse tempo, durante todo esse período. Então, nós temos aqui a possibilidade de atuar, não só defendendo aquele que eventualmente está sendo acusado da prática de um crime, mas de defender e estar ao lado das mulheres vítimas dessas condutas. Isso é fundamental que nós estejamos aí atentos a essa questão. Eu trouxe, inclusive, para que nós possamos aqui até refletir depois sobre isso, duas decisões recentes, agora no começo do mês, uma decisão do STF em matéria contra violência contra a mulher, que diz, olha que situação interessante, como a Lei Maria da Penha está gerando frutos, inclusive em outras searas, como o direito administrativo, por exemplo, que trata da constitucionalidade de lei municipal, que impede a nomeação a cargos públicos de condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher. O STF decidiu um recurso especial que, sim, é constitucional. Alguém, um homem que seja condenado por violência doméstica, não vai poder assumir um cargo na administração pública municipal. Olha que decisão importante, um paradigma aí recente, não faz nem 15 dias que essa decisão foi proferida. Outra novidade legislativa, que eu quero ouvir a doutora Renata, que entrou em vigor recentemente, não é? Que foi através da Lei 14.717 de 2023, que prevê o pagamento de pensão especial para filhos menores de 18 anos a mulheres vítimas de feminicídio, cuja renda familiar per capita seja de até 25% do salário mínimo, alcançando a todas as crianças e adolescentes dentro dos parâmetros, ainda que o feminicídio tenha ocorrido anteriormente à publicação desta lei. Então, vai ter efeito retroativo. Né? Então, nós temos essas mudanças legislativas, temos uma mudança legislativa que eu também considero interessante, que mudou, que incluiu, melhor dizendo, o artigo 40A da Lei Maria da Penha, que fala, através da Lei 14.550 de 2023, que fala a respeito das violências contra a mulher, não é? O que é violência contra a mulher, além dessas 5? Qual o ambiente, qual o cenário, qual o campo possível para que ela aconteça? Diz ali, todas as formas de violência contra as mulheres no contexto das relações domésticas, familiares e íntimas de afeto são manifestações de violência de gênero. E nós temos encontrando algumas decisões, tanto no TJ São Paulo como até no STJ, dizendo assim, bom, essa violência é contra a mulher, mas não tem relação com um gênero, não se enquadraria na Lei Maria da Penha. E essa mudança legislativa, o 40A, diz que toda violência que tem a ver com afeto, ambiente familiar, etc., será palco à Lei Maria da Penha. Ela poderá ser objeto da Lei Maria da Penha e todas essas consequências que nós trouxemos agora, as medidas protetivas, a questão processual e diante da autoridade policial da mesma maneira. Muita gente considera isso, eu ouço muito isso, principalmente em aulas, né? Seja em cursinho, seja na universidade, né? Todos são iguais perante a Lei Maria da Penha é constitucional, professor? Poxa, é uma questão, é uma discussão que para nós no mundo jurídico mostra-se superada, mas para a população em geral, se nós dermos uma volta no quarteirão, muitas pessoas consideram dessa maneira. Então, eu considero, já caminhando para o final da minha fala inicial, dizer que é fundamental que nós expliquemos para as pessoas, para muitos colegas que não atuam na área criminal ou da família, ou para as pessoas que convivem conosco, que essa
distanciamento imposto pela Lei Maria da Penha ela é fundamental. Porque nós vivemos uma sociedade patriarcal estruturada de uma maneira que a mulher ela está muito mais propícia a esse tipo de violência. Então, não há de se discutir, falar, é possível se encampar também essas prerrogativas legais aos homens? Isso é absurdo. Nós temos a comunidade LGBTQIA+, que também começa a ter essa demanda fundamental, e nós temos, inclusive, algumas decisões usando a Lei Maria da Penha como parâmetro para proteger pessoas dessa comunidade, mas eu penso que não é suficiente, as pessoas teríamos que ter uma legislação específica para cuidar disso. Nós, no Brasil, nós temos esse hábito, né, de legislar o sabor dos ventos, né? Lei Maria da Penha, Estatuto do Desarmamento, Estatuto do Idoso, nós não paramos para fazer um códex completo, um código penal que abarque todas essas circunstâncias de uma maneira ampla, total e restrita, né? Então, nós vivemos assim, puxando o cobertor curto, né? Queriam encampar recentemente a comunidade LGBTQIA+, a lei de racismo, falava disso outro dia, agora também a Lei Maria da Penha funcionando, façamos uma lei adequada. Então, nós temos toda essa problemática que precisa ser tratada quando nós estamos diante da Lei Maria da Penha, tá? Então, acho que eu falei muito já, né, gente? Bom, é isso, eu dei um início à conversa, agora eu quero ouvir os colegas, ouvir a doutora Renata, para que nós possamos aí dar andamento à palestra. Vocês preferem que eu continue ou vocês querem fazer as perguntas para o professor Paulo? Continue, fazemos tudo ao final, depois? Eu acho que vamos continuar e depois a gente junta tudo, né? E daí fica... Tá bom. Tá bom? Obrigada. Então, inicialmente, quero agradecer aqui o convite, né, da pessoa da doutora Marta, que me ligou certo dia, falando, professora, será que dessa vez você pode? E eu falei que o convite não dava para negar, né, vindo da Marta. Então, assim, muito obrigada pelo convite, parabenizo o presidente da sua sessão, sou da sessão aqui de São Caetano, ó, eu estou trazendo para casa. Também parabenizo aí, mais uma vez, a Marta, presidente da Comissão de Cultura, a presidente da Comissão de Família, a presidente da Comissão de Assistência Judiciária, e parabenizo e agradeço o professor Paulo, né, por estar aqui dividindo esse ambiente comigo, nesse evento, que a gente já falava sobre isso já há algum tempo, e surgiu aí a oportunidade, tá certo? Agradeço aos meus alunos, minhas alunas que entraram por aqui, os amigos do BDFans e demais presentes. Então, não vou me estender muito, porque senão a gente fica agradecendo todo mundo, não dá andamento, né, aqui na nossa palestra. Eu vou tentar pegar alguns ganchos que o Paulo trouxe, mas antes eu vou iniciar a minha parte, que é a parte de família, trazendo algumas informações que são fundamentos para o que eu vou sustentar mais para frente em relação à violência patrimonial, né? Depois de uma pesquisa que eu comecei lá no mestrado ainda sobre violência doméstica, eu fiquei assustada com o percentual de pessoas que ainda não percebem a violência, ou as que percebem e nada fazem, as que desconhecem as modalidades de violência, e só penso na violência física. Não vou transmitir os slides aqui, senão fica chato, mas eu vou abrir só para eu pegar alguns dados importantes, né? Nós tivemos uma percepção do aumento da violência, e tivemos, de 2013 para cá, um aumento significativo em 2021. 86% das mulheres tiveram uma percepção de que a violência doméstica aumentou, né, naqueles últimos 12 meses, quando a pesquisa foi feita, e 27% relataram que já sofreram agressão por parte de homem. Em 2022, nós tivemos ainda um aumento de mais 5% no feminicídio, aqui em São Paulo, né, são dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e de acordo com essa pesquisa, naquela data, 1,4 mil mulheres teriam sido mortas pelo fato de serem mulheres, né, o que justificaria a lei aí, que é uma lei de gênero. Então, um número muito maior registrado desde que a lei do feminicídio entrou em vigor. E aí a minha dúvida, quando comecei a estudar, ainda lá no mestrado em 2016, foi por que essa mulher permanece nesse ciclo da violência, submetida ou submissa, às vezes submetida, às vezes submissa a esse ato de violência. Nós temos uma lei
que é reconhecida como uma lei boa, mas os números só aumentam. Então, assim, essa foi o meu incômodo, a minha indignação, né? Então, até quando eu apresentei a dissertação em 2018, eu fui só até a análise das modalidades e cheguei no stalking, né? Na época, o stalking ainda não era criminalizado. Então, eu falei, puxa, será que é isso? A mulher, ela fica com medo e permanece naquele ciclo da violência, ela é perseguida, e depois é que veio a lei do stalking. Pois bem, continuando a pesquisa, ainda entre 2021 e 2022, eu descobri que, isso assim, pelo Data Senado, 79% das brasileiras, elas identificaram a violência doméstica como violência física, e somente 25% identificaram uma violência patrimonial. Então, aí já veio uma luz, puxa, elas talvez nem saibam todas as violências que elas se submetem, né? Violência psicológica, 58%, mas elas não sabiam detalhar o que seria uma violência psicológica. E aí, numa outra pesquisa que eu identifiquei no Instituto Patrícia Galvão, em 2022, nessa pesquisa de campo, 53% das mulheres se diziam dependentes econômica e financeiramente do agressor. 53% é mais da metade. E 36% se afirmavam como dependentes afetivas, né? Sofriam de uma dependência afetiva e emocional. As coisas começam a fazer um pouco mais de sentido aí. Continuando na minha pesquisa, né, eu identifiquei, então, que a violência, ela se inicia com uma violência psicológica, né? Então, ninguém entra no ciclo da violência de cara com o tapa no rosto. Ela começa com uma violência psicológica, em que a mulher vai entrando naquele ciclo, e o ciclo vai piorando. Então, nós costumamos dizer que há uma escalada da violência, né? Então, esse termo usado por alguns autores, de que a violência doméstica ela tem uma escalada. Ela começa num nível de intensidade, vai piorando, tem agressão, vai tendo vários tipos de agressão. Quando chegamos na agressão física, a mulher ainda permanece, ou seja, a mulher chega a permanecer até 9 anos numa relação abusiva. 9 anos, ou seja, é bastante tempo, algumas a vida inteira, mas dessas que foram pesquisadas, né? E muitas entendendo que, puxa, mas ele não me bate, elas falam assim, né? Então, ele era chato, ele era agressivo, mas nunca me bateu. Então, são algumas frases que a gente identifica nessas pesquisas. E aí, quando você começa a estudar a violência psicológica, você encontra alguns dados de que as mulheres, quando sofrem por muito tempo essa violência psicológica, elas passam a desenvolver algumas doenças, algumas que devem ser conhecidas, né, como decorrentes da violência psicológica. Seria a depressão, o síndrome da mulher maltratada e um transtorno de estresse pós-traumático. Esses dados sobre as doenças que as mulheres acabam apresentando, né, uma depressão e estresse transtorno pós-traumático, elas chegam a atingir uma média de 47% a 63% das vítimas de violência psicológica. E aí vem o ponto importante. Alguns estudos de neuropsicologia, eles atestam que a mulher ou o homem, qualquer um que é submetido à violência por muito tempo, ele pode sofrer um dano no lobo frontal. E esse dano no lobo frontal fará com que essa mulher, ela se torne, muitas vezes, dependente emocionalmente, né? E muitas vezes ela pode, inclusive, desenvolver um estado que é chamado por acrasia, né? Acrasia. Esse termo é o termo da professora Célia Zaffaroli, né, que estudou Direito e Psicologia e conseguiu defender essa tese de que essa mulher vai passar por um momento de acrasia. O que seria essa acrasia? Acrasia significa, e trocando em miúdos, que a mulher começa a tomar decisões que são contrárias a si, mesmo sabendo que essas decisões lhe são contrárias. Então, você tem ali uma comprovação, inclusive da neurociência, em que
a mulher começa a ter a sua tomada de decisões prejudicada. Ora, isso no direito é o quê? Se a gente olhar para o direito civil, nós podemos dizer que a decisão dela está viciada, certo? No mínimo viciada. Mas aí qual é o grande problema? Conforme o tempo vai passando e essa mulher vai ficando nesse estado de acrasia e tomando decisões, muitas vezes ela vai perdendo a mão, como a gente costuma dizer, da sua vida, em especial financeira. E nesse momento em que ela está submetida a essa relação abusiva, ela já muitas vezes não tem forças psicológicas para sair. Ela não tem dinheiro para sair. Ela não tem nada para sair daquele ciclo. E a gente entra num problema muito grave, né? Puxa vida, a pessoa, ela está no ciclo da violência, ela sabe que está no ciclo da violência, ela não consegue sair. Quando a gente fala dessa situação para uma pessoa, muitas vezes, que ela tem uma condição financeira, eu falo, poxa, mas você tem condição financeira? Entra com ação, contrata advogado. Não tem, essa mulher, muitas vezes, não tem dinheiro para contratar advogado. Essa mulher, ela vai depender de uma rede de apoio, ela vai depender do seu familiar, às vezes, para pagar o advogado, ou ela vai para a defensoria pública. Isso, na melhor das hipóteses, ela conseguir, né, demonstrar, pedir, externar a sua violência psicológica e patrimonial. Ela vai, se ela fizer um pedido de justiça gratuita, eu já vi algumas decisões indeferindo. Por quê? Porque ela está fora do perfil, ela tem patrimônio. Ela tem patrimônio. É claro que a gente, graças a Deus, tem seguido aí numa evolução, vai aplicar o protocolo de gênero, vamos esperar para que esse protocolo de gênero seja aplicado, né? Que esse protocolo de gênero, ao ser aplicado, então, o juiz defira uma justiça gratuita a essa mulher, para que ela, pelo menos, não pague as custas do processo, porque nós temos que pensar lá na frente, nós temos que produzir prova disso tudo. Uma prova contábil é cara. E uma prova psicológica é cara, né? Uma prova de neuropsicologia é caríssima, por sinal. Às vezes são 1 ou 2 meses, normalmente são 2 meses, de testes que essa pessoa tem que fazer toda semana para identificar algumas comorbidades que ela desenvolveu. Ou, por exemplo, que ela está com um problema no lobo frontal, às vezes mais do que isso, né? Então, essa mulher vai precisar ter esse suporte. E aí, essa mulher, muitas vezes, se ela vai permanecendo no ciclo, a gente chega até o feminicídio, porque o ciclo da violência ele observa a escalada da violência, tá? Me aprofundando um pouco mais nessa pesquisa, eu fui atrás de alguns processos para identificar como que essas decisões estariam sendo tomadas, né, judiciais. Por quê? Porque, em princípio, você fala, puxa vida, então vamos entrar com a ação de divórcio e vamos pedir um bloqueio de bens, né? Vamos pedir que seja alterada a posse dos bens. E daí eu encontrei um outro problema que me chamou a atenção, né? Eu não tinha percebido esse problema, mas percebi quando eu fui atrás desses processos. Na vara da violência doméstica, em tese, nós tratamos das medidas protetivas. Nós podemos falar de alimentos, nós podemos falar de guarda de filhos, nós podemos falar de afastamento do lar, mas nós não falamos de partilha de bens. E aí, a partilha de bens, ela é lá na vara da família, né? E você ajoelhado, rezando a Deus para o seu processo andar, porque ele fica anos, na melhor das hipóteses, numa vara de família, aguardando uma partilha de bens. E na hora que vem a sentença, fala, ufa, veio a decisão, né? 50% para cada um. E cadê o patrimônio? Às vezes o patrimônio já se foi. Então, o professor Rolf Madaleno, ele fala bastante sobre isso, até no livro dele, em relação a fraudes patrimoniais, em que ele sugere as perícias contábeis e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que, além da perícia contábil, ela tem que ser feita no momento adequado, né? Não dá para deixar lá na frente, puxa vida, então ganhou, tá bom, ganhou, restitui o patrimônio, traz o patrimônio de volta, se conseguir, né, gente, vamos falar o português, claro, né, o direito é muito lindo no papel, mas na hora que você coloca na prática, ele não é tão simples assim. Então, você tem esse problema
você tem um problema de você estar... E daí, no começo da nossa conversa, né, Johnny, antes de abrirmos aqui, nós estávamos falando isso sobre a separação, né? Vai uma parte na vara de família, uma parte no criminal, outra parte na violência doméstica. Gente, tem que ser vara na violência doméstica. Se violência patrimonial é uma modalidade de violência doméstica e ela impacta a ponto de manter a vítima naquele ciclo, por que é que eu vou colocar essa mulher na vara de família? Ela nem vai, se ela conseguir para a vara de família, sei lá quando vai terminar o processo dela. Então, esse é um problema que eu identifico, que eu penso que nós temos que peticionar, insistir e lutar para que, se não mudar, se nada mudar, se continuar assim, que o juiz, então, aplique o protocolo de gênero, aplique medidas patrimoniais, medidas protetivas patrimoniais, e não é só, determina a restituição do bem. Não é só isso, não dá para ser só isso. Né? Nós temos que quebrar sigilo bancário, nós temos que fazer bloqueio de conta, e não é uma coisa simples. Então, vou trazer algumas experiências, obviamente sem citar nenhum dado, mas apenas para contextualizá-los da prática, do quanto isso é difícil e dos caminhos que eu encontrei ou vislumbrei no meio do processo. Uma das situações foi esse processo de Santana, né, que eu mencionei, em que o advogado, a parte, né, entrou com uma ação na vara de família, pedindo, então, o divórcio, a partilha de bens, alegou violência patrimonial, pediu medida protetiva patrimonial, e pediu, então, que fosse feito quebra de sigilo bancário, enfim, algumas medidas para que a mulher conseguisse sair daquela situação. Pano de fundo da história, contexto em que tudo aconteceu. Era um casal, namorou lá 6 meses, pelo que eu me lembro da história, namorou pouco tempo, resolveu casar, casou, ela, então, ele começou a movimentar somente a conta dela, ela pedia, né, no abuso psicológico, ele vai induzindo ela a abrir uma empresa, ela abriu uma empresa no nome dela, para ele trabalhar, ela abriu um outro negócio em que ele iria trabalhar, ela colocou dinheiro dela, nada estava no nome dele. Né, ele pedia dinheiro para ela, né, ele parou de movimentar a conta, movimentava a conta bancária dela, usava um cartão adicional dela e tudo mais. Bom, lá na frente, a violência acontecendo, essa mulher começou a sofrer a agressão física, e essa mulher somente procurou a justiça, e foi antes da justiça para a delegacia, e depois para o Poder Judiciário, né, somente depois em que ela sofreu um quase aborto. Ela ficou grávida nesse período, né, desse marido, e aí numa das agressões, eu até me fugiu a palavra, gente, eu fico tão chocada com essas histórias que, vocês me perdoem, mas some da minha mente a palavra. Mas ela sofreu um quase aborto, né, foi hospitalizada e tudo mais, e aí ela então entendeu o quanto aquilo estava afetando a saúde dela. Detalhe, ela tinha um outro filho anterior que sofria, que não era desse homem, e sofria violência dentro de casa, porque lembre-se que as crianças vivem a violência quando elas estão com os seus pais que estão nesse contexto. Então, eu sempre falo isso para as minhas clientes, né? Quando elas falam, não sei o que eu devo fazer, eu falei, como não sabe o que deve fazer? Se você está nessa violência, se você não conseguir salvar a tua vida, salva do teu filho, porque seu filho está lá. Não é, e aqui não é um discurso de que seu filho vai aprender a ser violento, não é isso. Ele sofre estresse pós-traumático também. Ele entra no processo de depressão, a depressão infantil é incurável. A depressão que você cura, e pode curar, dependendo da situação, é do adulto, a da criança não cura. Então, se você não fizer por você, faça pelo teu filho. E, geralmente, essa mulher toma essa decisão quando afeta os filhos dela. Bom, resumo da ópera. Esse processo caminhou, né? O juiz não deu quebra de sigilo, o juiz, nada, ele não fez nada no processo, né? Citou a parte para contestar, a parte disse que não era nada daquilo, que ela abriu a empresa porque eles tinham um projeto de vida em comum, e isso e aquilo, era uma empresa só no nome dela. Ela sofrendo execução, porque daí ela não tinha mais dinheiro para nada. Detalhe, ela trabalhava num outro lugar, então ela trabalhava, ganhava dinheiro, botava dinheiro na empresa, e ele trabalhava para essa empresa e fazia as dívidas. Financiou o cartão de crédito. Os advogados do processo dessa mulher pediram restituição de bem, tudo, só que o processo já estava tramitando quando consegui identificar na pesquisa já há algum tempo, e não tinha nenhuma decisão. Esse era um caso. Um outro caso,
muito envolvendo também patrimônio, a vítima há bastante tempo num abuso psicológico, né? Também abriu empresa, nome dela, sabe aquela história, empresta seu nome? Gente, isso aqui é a coisa mais brasileira que eu já ouvi. Empresta seu nome, né? Os mais antigos aqui, mais ou menos que tem mais ou menos minha idade, vai dizer assim, lá atrás, se falava assim, empresta um cheque seu, né? Ou empresta seu cartão, né? Era isso. Então, empresta seu nome. Daí, abrindo a empresa, essa pessoa abriu 2 empresas, que não tinha nada a ver com essa mulher. Eles se separaram, não tiveram filhos, já faz uns 7 anos que eles se separaram, e até hoje ela está pagando a dívida da empresa, para poder fechar a empresa. Daí, os mais distraídos vão dizer, é só processar ele. Tá bom, se ele não tem para onde cair morto, você processa, meu filho, e você não vai receber. Então, acho que a gente tem que ser mais prático nisso, né? A teoria, ela é linda, mas na hora que ela está ali, na prática, eu tenho que dar uma efetividade, e às vezes eu sinto que a Lei Maria da Penha, ela sai por meio dos nossos dedos, ela é como se fosse um sorvete escorregando, porque nessa hora você não consegue. Um outro caso, um terceiro caso aqui, marido e mulher casados há mais de 50 anos, 2 idosos já, eles tinham uma empresa dos 2, constituída pelos 2, os 2 trabalhavam no negócio, tiraram o prolabore e resolveram se separar por conta das agressões dele, nesse momento físicas, né? Daí, quando a cliente chega com isso, já fala, poxa, é violência psicológica, o que você sente? Enfim, era uma mulher que já estava passando com um psiquiatra há bastante tempo, ficou sei lá quanto tempo num quarto fechado, que para tomar a decisão de procurar um advogado, ela precisou sair do fundo do poço. Então, quando ela chega até você, foi um sacrifício imenso que ela chegou até o advogado, né? E aí, vamos entrar com ação, então, vamos pedir aqui quebra de sigilo, aquela história toda, né? O dinheiro da empresa, ele também ia fazendo alguns desvios, então eles tiraram o prolabore de cada um, ele ia desviando, ela não cuidava da empresa, o dinheiro que eles tinham guardado na conta conjunta sumiu, né? Ele sumiu, basta dizer assim, simples assim. E durante o processo, esse era um caso meu, já há mais tempo atrás, pedimos, então, que fosse feita a perícia contábil. Então, fossem juntadas todas as provas, né, todos os extratos, toda a movimentação. O juiz quebrou o sigilo depois de uma centena de petições, e várias vezes eu batendo lá na porta para despachar. Até que finalmente ele cansou de ver minha cara e falou, tá bom. Daí ele falando muito tempo, é muito tempo, tá? É mais de ano. Até que ele quebrou o sigilo bancário, e então veio tudo para o processo. Ok, agora a gente tem que fazer a contabilidade disso. Quem vai fazer a contabilidade? O contador, certo? Perícia contábil. Caríssima perícia, caríssima. Ok, o juiz, então, deferiu que fosse pago 50% para cada um, né? Porque inicialmente seria a prova dela, ele deferiu que, então, fosse pago 50% para cada um. A cliente pagou a parte dela, parcelado. E ele pagou? Não. Beleza. Vamos pedir execução desse valor dele, então, bloqueio ao menos o bloqueio deste valor. Né? O juiz não deu. Mas, puxa, mas a prova é necessária para saber qual é o patrimônio naquela época, né? E que ele foi administrando sozinho e sei lá para onde foi esse dinheiro. Isso estou falando de um casal idoso que movimentava dinheiro que a gente vê, né? Não estou nem falando aqui de dinheiro que a gente não vê, que são as moedas digitais. Nem vou entrar nesse mérito aí, senão a gente vai terminar só semana que vem. Mas, assim, do que a gente vê, já tinha sumido. Ele não pagou, a gente executou, não é caso de execução, não dá para fazer o cumprimento dessa decisão, cumprimento provisório dessa decisão. Tá bom, então, pelo menos bloqueia isso aí. Não bloqueia, nada. Ele simplesmente, detalhe, de contestação de divórcio, daquele jeito, uma lauda, da partida falou que não tinha nada daquilo, ele quase não tinha documento, ela foi atrás de matrícula de imóvel de tudo quanto é lugar, e o dinheiro que a gente sabia quanto tinha desaparecido e o quanto precisava ser retomado, então precisaria da perícia, ela não tinha como pagar o restante da perícia, ela não tinha dinheiro para pagar, e ela trabalhava na mesma empresa que ele. Né? E sobre a questão da empresa, claro, decida sobre a empresa separadamente, é cível a dissolução da sociedade. Tá, mas era uma família que dependia daquilo, eles se viam todos os dias.
E a agressão foi tão grande que, como ela tinha medida protetiva, essa idosa tinha uma medida protetiva, eles trabalhavam em turnos separados, porque os dois eram gestores. Olha que situação. Então, nesse caso, caminhou dessa maneira, tá? O que eu quero dizer com tudo isso, né? Eu tenho uma violência psicológica que seja uma violência patrimonial e que mantenha a vítima no ciclo da violência. E quando a gente fala de algumas medidas, hoje nós temos o artigo 19, que teve alteração esse ano, o artigo 19 sofreu alteração em alguns parágrafos, alterações importantes que eu vou mencionar aqui, mas nós temos que continuar insistindo em medidas que tornem efetiva a participação da vítima. Só determinar a restituição dos bens não adianta. Até porque, se determinar a restituição, ela vai ter que depois fazer cumprir isso aí. E se ele não tiver dinheiro, eu costumo dizer, Inês é morta, né? Ganhou e não levou. Então, e a gente quer resolver o processo, a gente quer resolver o conflito, né? Na verdade, não o processo, o conflito. Então, você tem que fazer de alguma maneira esse dinheiro voltar para o patrimônio, e algumas medidas, às vezes, poderiam salvar, né? Se a gente faz uma perícia que demonstra que 2 anos antes, 1 ano antes, sei lá, pouco tempo antes do casal se divorciar, né, ele convence a vítima a fazer a mudança do regime de bens para um regime de separação total de bens, de comunhão parcial, faz a mudança do regime de separação de bens, abre uma holding familiar e fala para ela assim, olha, eu vou te pagar uma parte que eu estou pagando aqui, que é metade do patrimônio que você tem direito. Você fica com a sua parte, a outra metade eu estou te pagando aqui, tá bom? E todo o resto eu mando para a holding. E a gente faz a separação, a mudança do regime para separação total de bens. E 1 ano depois, né? Enfim, é aquilo que você tem. Você saiu ali com um apartamento e um carro. É isso. Mas era isso que tinha no patrimônio. Não, mas a gente tem que, peraí, a gente vai ter que investigar, né? Deveria ter muito mais, e geralmente tem. Principalmente se a gente for fazer uma investigação nas corretoras de moeda digital. Então, isso é importante, tá? E muitas vezes a mulher, num estado de acrasia, toma aquela decisão, ela toma uma decisão, tem a tomada de decisão prejudicada, ela simplesmente concorda com muitas coisas, porque ela está sob efeito daquela situação. Para mim, é vício do negócio jurídico. Só que até aí você vai ficar anos lutando, e essa pessoa tem que ter dinheiro para conseguir anos lutando aquilo. Mas vai para a Defensoria Pública. Tá ok, só que olha a fila da Defensoria Pública. Então, nesse sentido. Sobre o artigo que eu queria comentar, o artigo 19 da Lei Maria da Penha, ele trouxe 3 alterações, o parágrafo 4º, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º dessa Lei 11.340. A primeira, essa alteração do parágrafo 4º, ela diz o seguinte: medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou de apresentação de suas alegações escritas, e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade e tudo mais. Ou seja, é possível essa medida de urgência, uma liminar, né? É possível uma liminar. As medidas, isso, alteração agora de 2023, tá? Bastando a palavra da vítima, né? Esse parágrafo, ele vem em decorrência da interpretação do princípio de que a vítima tem capacidade postulatória para pedir medida protetiva. Então, o advogado é importante acompanhá-la, mas no momento de desespero, que ela foi para uma delegacia e que ela fez um boletim de ocorrência, ela tem capacidade postulatória para pedir medida protetiva. Ela pode falar, então, ela tem que ser alertada disso, ela tem que saber disso, ela tem que saber o que é isso. Olha, está nas suas mãos, né? Você pode pedir isso, tá? Parágrafo 5º, as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente de tipificação penal da violência. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, como o professor Paulo trouxe, né, a Lei Maria da Penha, ela não traz a tipificação do crime, ela traz a conduta da violência. O crime está no Código Penal e está com o advogado criminalista, né? Então, ela só traz aqui a tipificação da violência, não do crime, né? Então, independente disso, porque às vezes é uma situação que você não vislumbra um crime. E aí, vai ficar sem fazer nada? Né? Como era, por exemplo, quando tinha o stalking. O stalking, antes de ser criminalizado, ou a própria violência psicológica, antes de ser criminalizada, as pessoas ficavam na dúvida, onde que eu coloco a violência psicológica? Né? Na época, a violência psicológica entrava ali no constrangimento ilegal, na ameaça e tal. E o stalking? E eu vou falar de stalking porque eu já fui vítima de stalking. E eu posso afirmar com absoluta segurança, é muito difícil. Então,
E daí, na época, você não tinha o que fazer. Eu ia fazer o quê? O delegado falava, fazer o quê? Você está reclamando porque tem alguém te perseguindo. Para mim, não é uma perseguição, assim, não é um WhatsApp, né? São 50 WhatsApps. São várias mensagens de e-mail. São o seguinte, você sai na rua, você encontra a pessoa. Você vai na padaria, você encontra a pessoa. Você vai pode dizer, vai no boteco, você encontra a pessoa. Você vai no shopping, você encontra a pessoa. Não é qualquer mensagem, né? E na época não tinha essa criminalização, e daí ficava por isso mesmo, é como se não fosse nada, né? Então, independente disso, porque pode vir alguma outra conduta que não esteja aqui tipificada como crime, né? Essa própria questão da fraude patrimonial, ou de uma tentativa de fraude patrimonial, claro, se você for pesquisar a fundo, você pode pensar ali numa apropriação indébita e tudo mais, mas, em princípio, pode ser que você não identifique. Mas na hora que o agressor tira da sua mão toda a sua possibilidade de sobrevivência, tira da sua mão seu controle, seu conhecimento sobre o seu patrimônio, independente de ser crime ou não, aqui é uma violência patrimonial, né? Nós tivemos no escritório uma situação muito recente de uma família com boas possibilidades, né, de vida, assim, possibilidades normais de vida, em que a cliente chega com a seguinte descrição: olha, eu passei uma semana aí que eu tive que pedir itens de cesta básica, com 3 filhos. Então, assim, pensa nessa gravidade, né? Como que você fala, né? Como que você trata essa situação? Puxa vida, abandono material, mas até você ficar discutindo se abandono material, você fala, não, eu estava com o celular desligado, eu não vi, não vi que a conta estava negativa, puxa, eu não vi que eu não paguei seu convênio, seu não, né, nosso, da família, né, e de repente você estava numa situação que você precisava fazer algum exame, enfim. E a outra, né, o artigo, o parágrafo 6º, né, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, né? Por quê? Porque antigamente, até essa alteração em 2023, se falava o seguinte, olha, medida protetiva não é eterna. Esse era o que a gente falava, né? Você tem que ir lá, você tem que voltar, dizer se ainda está sofrendo, enfim, aquela situação. Muitas vezes a vítima, quando ela pediu uma medida protetiva, por exemplo, contra lesão corporal, afastamento do lar, mas às vezes ela não, principalmente de lesão corporal, ela não voltava, daí o professor Paulo pode falar mais, ela não voltava para fazer o exame complementar e a medida protetiva era revogada. Então, não sei se o Paulo já teve uma situação assim, eu tive uma cliente... Ela caía. Exato. E aí, num processo que eu tive, essa minha cliente, ela estava com a medida protetiva, ela não voltou para fazer o exame complementar. E detalhe, as marcas que eu juntei tendo processo de família eram marcas físicas no rosto e no braço, até de mordida, gente, uma coisa impressionante isso. Então, assim, você olhava, você percebia, não era uma coisa que, deixa eu ver aqui se depois de 30 dias aparece, imagina, né? Mas mesmo assim, ela caía, ela foi revogada, e aí a minha cliente que tinha a guarda unilateral, com o regime de convivência do filho com supervisão, caiu também, né? Porque se a medida protetiva caiu, por que não vai poder agora o pai conviver de uma forma como era antes? Né? Então, mudou esse parágrafo 6º, e também teve alteração dessa questão da guarda compartilhada, que eu tenho minhas ressalvas aqui, não vai dar tempo da gente conversar, acho que tem algumas questões ali, é aquele negócio, né, a gente pega o que é ruim, né, eu vi isso uma vez, fez tanto sentido que eu repito isso, isso aqui tá ruim, daí a gente joga tudo fora, né, então se é uma água com o bebê tomando banho, você joga tudo fora, né, e aqui eu acho que eu tenho minhas ressalvas, eu não vou comentar agora, quem sabe para uma próximo evento a gente possa discutir sobre essa questão da guarda compartilhada e a medida protetiva, eu acho que isso não tá legal ainda. E fala assim, não está legal porque você precisa de provas, você precisa ver se a guarda é diferente de convivência, né? Guarda é tomada de decisão, é diferente de convivência, tem que ver exatamente quais são a situação em si, né? Deu um poder muito grande aí, daí nesse ponto vou fazer um pouco do advogado do diabo, acabou dando um poder muito grande para outra parte, eu acho que isso pode, como pode dizer, em algum momento isso pode prejudicar toda a evolução que a gente teve na proteção da mulher, mas
enfim, mais para frente, quando tiver mais consolidado isso, acho que a gente pode voltar a discutir, ver como que ficou. E o que mais que o professor Paulo ainda trouxe, a questão de sugestão de provas, né, em inquérito, extremamente importante, porque é lá atrás que a gente vai conseguir proteger, blindar, né, o patrimônio. Então, por exemplo, podemos falar em apreensão de computadores, celulares, a própria quebra do sigilo bancário, né, lá no momento da instrução, se a vítima já está preenchendo aquele formulário, né, e está com o advogado na delegacia, ela tem que ser esclarecida do que é uma violência patrimonial, porque vai afetar profundamente a sua vida, não basta você tirar o agressor do lar, essa mulher tem que sobreviver também, né, então... e às vezes ela não vai ter condições de sobreviver se ela não tiver ali conseguido fazer uma produção de provas, né? E por fim, a questão da pensão, né, para os filhos da vítima de feminicídio, né? Eu acho que isso aqui veio em boa hora como uma política para ver, não só, claro, em benefício desses filhos que ficam sem a mãe, né? Mas é quase que um ato de desespero, não sabemos mais como vamos fazer para esse número estancar, ao menos parar e não continuar crescendo, né? E, por fim, uma outra coisa que eu vi esses dias, né, vi uma notícia, agora decidiu-se, não lembro agora qual que era o juízo, né, que vítima de violência doméstica tem direito a dano moral. Gente, isso já tinha, né, isso já estava na lei. Era uma questão dos juízes deferirem e da vítima pedir, né, do advogado formular pedido na petição inicial de indenização, já existia. O que me leva a crer que ou os advogados não formulavam os pedidos, ou ela não, né, ou desconhecimento, ou porque a vítima não queria. E aqui é muito importante, porque eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com o princípio da autonomia da vontade da vítima, né? A gente tende a achar que toda mulher vítima vai querer fazer tudo para o agressor ser punido e tudo mais. E cada um tem que ser respeitado no seu desejo. Cada um tem uma vida, um contexto e uma prioridade. Nós não sabemos o que acontece na vida de cada um, né? E às vezes essa vítima não quer. Ela não quer indenização, ela não quer algumas questões, porque ela tem filhos envolvidos, porque ela tem, sei lá, por qualquer razão que não nos compete julgar, porque isso é interno, é de cada um, né? Mas a indenização já existia, só que dependia de pedido, e eu entendo que dependia de pedido por conta não só no cível, né, eu tenho que formular pedido, isso só pode deferir o que eu pedi, mas, sobretudo, por conta da autonomia da vontade da vítima, lembrando que nós não podemos julgar, né, o que as pessoas vão fazer com base na nossa vida naquele momento. Eu costumo dizer que eu nunca sei o que eu vou fazer se eu viver uma situação X ou Y, porque a situação não aconteceu. Então, não dá para falar, se fosse eu, se fosse fulano. Que mais, para concluir aqui? Gente, o senhor Paulo falou muito, né, eu também, assim, gosto de falar, né? Então, a gente está aqui concorrendo quem fala mais. Eu já estou terminando, prometo. Bom, eu faço algumas sugestões, e daí, quando fizer o lançamento do livro, vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês, de alteração legislativa, né? Uma discussão que já está há muito tempo existindo, que a gente espera que agora caia, é a questão dos tipos penais de furto, roubo, estelionato, dano, né, que depende lá de não terem sido praticados durante o casamento ou união estável, por conta dos artigos 181 e 182 do Código, né, do Código Penal. Então, esses, na verdade, esses artigos, há bastante tempo já se discute, né, não sei por que eles ainda persistem, na verdade sei, né, tem toda uma questão patriarcal aí por trás, difícil você fazer uma mudança dessa, porque mexe bastante no nosso contexto de cultura, né, nosso contexto cultural, mas isso deve estar perto de finalizar. Sobre a questão da dilação probatória, dificuldade probatória, como é difícil, só um minutinho, tá, já vou abrir aqui, levantar a mãozinha aqui. Sobre a questão da dificuldade probatória, penso que ele se arrasta por anos, eu acho que tem que tudo caminhar na vara da violência doméstica, e tem que, sim, prestigiar a produção de provas lá atrás, né, se tiver um inquérito penal tem que ser já lá no inquérito, se não tiver tido uma atuação, um processo criminal que seja logo na nossa petição inicial do cível. Para devedor de alimentos, né, que retém o pagamento de alimentos a ex-cônjuge, em situações em que são devidos alimentos em razão do projeto parental do casal,
eu penso que é válido, mas ainda assim não resolve o problema, porque enquanto o juiz não defere, como essa vítima vai viver, né? Então, ela demora um tempo até tomar a decisão, né? Nós demoramos um tempo para conseguir formular inicial, distribuir, até vir uma liminar, né? Então, eu penso que o ideal seria, sim, que a gente conseguisse, logo que entrasse com a ação, a liminar viesse, né, um pedido de alimentos para essa mulher, mas também de uma mudança ali na administração dos bens do casal, tá? Que ela passasse a administrar, claro, com prestação de contas, né, depositando o que tiver que depositar, tudo dentro da lei, nada fora, né, do que é correto, mas para que ela possa efetivamente tomar as rédeas da vida dela, né, e fazer uma partilha que seja igual, né, 50% para cada um, se for, dependendo do regime de bens e tudo mais, ou seja, ter preservado ali o seu patrimônio, né. E por fim, né, mas absolutamente importante, as perícias, sobretudo a perícia psicológica. A perícia psicológica precisa ser feita. Embora vá fazer o pedido no processo e tudo mais, mas é interessante que os advogados já orientem a cliente a passar com psiquiatra, passar com psicólogo. São profissionais que dão a declaração de forma diferente, né? Então, o psiquiatra vai dizer qual a doença que ela desenvolveu em razão daquilo, vai precisar de algumas sessões, não é em uma sessão, em duas, às vezes mais de uma, e o psicólogo a mesma coisa, fazendo um breve relatório. Eu acho que isso é importante a gente juntar logo na nossa petição inicial, tá? Eu acho que é fundamental. Bom, pessoal, eu acho que era isso, tentei resumir ao máximo aqui, contribuir, fazendo esse link que o Paulo trouxe, e fico à disposição. Obrigada, Renata, obrigada, doutor Paulo. Agora, Dione, eu vou passar, você organiza aí as perguntas. Oi, doutora Marta, doutora Renata, doutor Paulo. Gente, a palestra foi assim tão estarrecedora que eu acho que as pessoas estão até com timidez aqui ao fazer perguntas, porque só tem elogios, não tem perguntas, e foi muito esclarecedora também ao mesmo tempo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, levante a mão ou escreva no chat. Mas antes, doutora Renata, eu vou lhe contar uma coisa. Eu tenho um processo, inclusive, que a Defensoria me passou, foi essas nomeações personalíssimas, que eles chamam, e eu consegui medida protetiva ad eternum, tanto para a mãe como para as duas filhas, mas a filha mais velha, de um relacionamento anterior, e pensão alimentícia que era depositada em nome de uma terceira pessoa. Eu estava tentando aqui ver se eu acho, mas eu não sei, a pasta é tão grande, é tanto nome, mas eu vou ver se eu acho, porque é uma decisão extremamente interessante aqui do Fórum do Santo Amaro, e ela, assim, sofria stalker, elas crianças, era uma coisa absurda, absurda, absurda. Ela trocava de casa a cada 3, 4 meses, era uma coisa absurda. Até que ela conseguiu, todos os lugares que ela ia lá com a medida protetiva dela, ele não pode chegar perto das crianças, porque era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. E eu consegui, o juiz deu e disse que só seria revogada se houvesse interesse da mãe ou das crianças, que hoje já são adultas, mas ela existe ainda, não foi revogada. Então, tem juízes aqui em Santo Amaro, tem alguns que são novos, e estão assim muito ativos com relação às medidas protetivas. Eu já consegui assim cautelar inicial de arrolamento de bens assim antes da citação, que é o que a gente precisa, né? Antes do conhecimento
da outra parte. Uhum. E nós temos tido, assim, coisas boas em Santo Amaro. Que bom. Boas mesmo. Agora a gente, com essa mudança na lei, ficou até mais fácil, né? Então, esse parágrafo, ele diz, a medida protetiva vigorará enquanto perdurarem, né? Enquanto perdurar a necessidade. Agora, ela é clara nesse sentido. Então, isso já alivia. Mas, até então, se você não comparecesse para fazer o exame que precisava fazer, ela caía e daí vinha, né, reverberava em todo o resto. No processo de família, um desastre. É uma loucura, uma loucura. Bom, doutora Cibele, a primeira da fila aqui, pode abrir seu microfone. Doutora Cibele. Oi, boa noite. Primeiro, quero desejar boa noite aos meus colegas, aos coordenadores e aos palestrantes pela excelente palestra. Então, a minha pergunta, na verdade, são duas, mas a primeira talvez responde a segunda. É o seguinte, a lei, ela já tem quase 20 anos, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho. Da última década para cá, houve alguma melhora no sentido de diminuição da violência doméstica dos últimos 10 anos? Porque eu acho que não dá para contar desde o início, porque hoje em dia que está mais divulgada, mais nas redes sociais, inclusive, né? Muita gente comenta, muita gente defende, então eu acho que é melhor levar em consideração os últimos 10 anos para cá, se houve uma diminuição com a lei, porque teve alteração, uma modernização, né, da lei, do início para cá, já teve algumas alterações, então queria saber, até por uma questão de curiosidade, se houve alguma diminuição na violência doméstica. A pergunta pode ser para qualquer um dos dois, desculpa. Bom, eu posso responder. Uhum. Evidente que houve um aumento na apuração dos delitos. Tá. Com o aculturamento da Lei Maria da Penha, evidentemente, houve um maior índice, houve um aumento no número de casos registrados. Por questões não só legais, eu costumo dizer que a legislação não muda o mundo, é o mundo que muda a legislação. As mulheres passaram a se encorajar mais de levar a autoridade policial. Nós tivemos um relato agora da doutora Renata, falando que ela mesma ia à delegacia e o delegado falava, mas o que está sendo seguida e qual é o crime? Então, não havia um entendimento da conduta delitiva, portanto, não havia tanta demanda. Então, acredito que nós tenhamos um aumento na demanda, mas uma possível diminuição na incidência desses delitos, porque a legislação passou a ser mais repressiva. Sim. Então, aquele sujeito covarde que se valia do anonimato e da ausência legal para praticar crimes, com esse aculturamento, com a repressão, ele passou a não agir dessa maneira. Então, é um dos efeitos, se você pegar a teoria geral da pena, um dos efeitos da pena, não só o efeito primário, que é a punição, o efeito secundário, que é o efeito educativo, ele, evidentemente, nos últimos 10 anos, surtiu efeito. Nós temos uma sensação, a pergunta do faz muito sentido, que nós temos a sensação de que o crime aumentou. Exato, e por isso que eu entrei nessa pergunta. Só que, no meu sentir, nós temos uma apuração maior com o advento da internet, com o advento dos mecanismos eletrônicos, você consegue produzir prova de uma maneira muito mais capaz. E tem muito mais denúncias também. Muito mais denúncias. Quantos vídeos, pegar o caso do momento aqui, para todos nós ficarmos no mesmo patamar de informação. Ana Hickman, quantos vídeos nós temos observado do ex-marido agora sendo truculento, sendo grosseiro, interrompendo ela na fala, assédio moral e psicológico? É porque tem apoio. Tem apoio da sociedade, da mídia, da família, dos amigos, todo mundo está apoiando nas denúncias. Sem dúvida. E hoje, por exemplo, quando ficou claro com essa mudança que a lei trouxe agora, no início do ano, que a medida protetiva, antigamente, tinha uma burocracia. O delegado de polícia já manda para o juiz ali, a medida protetiva já é concedida. Então, isso deu mais celeridade e dá a impressão que nós temos mais casos. Lembra quando eu disse agora há pouco que eu atuei em processo, que a mulher tinha feito 6 boletins de ocorrência, ela fazia e tirava, não, ele vai mudar, fazia e tirava, não, ele pediu desculpa, fazia e tirava, não, ele é pai dos meus filhos. Hoje isso não é mais possível. Deu início, deu start ao processo criminal,
ela vai bater lá no juiz. E diante do juiz ali vai ter que dizer o porquê que ela está retirando a denúncia. Então, porque a gente ouve, né? O Brasil é recorde, né, nas violências domésticas, e agora ela está amplamente distribuída em psicológica, patrimonial, outros tipos de violência, mas que o Brasil é um dos recordistas mundial é uma vergonha, mas eu acho que ainda perdura isso, né? Não tenho certeza. Eu acho que faz sentido isso que o Paulo está falando, né? Que, primeiro, nós temos mais acesso à informação, então vem ali pela internet. Segundo, as mulheres estão mais conscientes ali dos seus direitos, né? E são direitos básicos, né? Direito à integridade. Olha só, direito à integridade física e psicológica. Moral, né? Então, acho que tem isso. Então, as mulheres estão denunciando mais, como você disse, né? No caso da Ana Hickman, tem todo um apoio, as pessoas estão falando disso. Então, naturalmente, você vai ter esse aumento na denúncia, vamos dizer. Mas, também é importante a gente lembrar que a questão da estatística aqui no Brasil é muito difícil. Então, e foi algo que eu enfrentei muita dificuldade. Então, eu tentei trazer até para o meu trabalho de uma forma mais, olha, eu estou argumentando, uma argumentação que eu encontrei esses dados, mas ainda assim, eu não sei o quanto esses dados são fiéis à nossa realidade social, porque existe essa dificuldade de você fazer estatística aqui. Então, não dá para a gente saber. O que eu identifiquei no Instituto Patrícia Galvão foi que as mulheres relataram que elas têm uma percepção de aumento, mas até aí não significa que realmente está aumentando ou elas estão ouvindo mais a respeito. Mas eu acho que com a criação também da Delegacia da Mulher, ajudou muito no encorajamento da mulher fazer a denúncia, porque só de você chegar na delegacia, os policiais tudo homem, o delegado, a maioria também homem naquela época, aí você chega lá e fala, ai, meu marido me bateu, então, assim, tinha muito preconceito. Assim, existe esse preconceito, infelizmente, né, era pior, mas ainda a gente escuta às vezes. Eu lembro de uma cliente que eu atendi há muitos anos atrás, ela era minha cliente na família, no divórcio, e depois que ela se divorciou, que ela sofreu a agressão do ex-marido, ela me procurou um dia desesperada na parte da tarde e tudo mais, envolvia a filha, né, no sentido, olha, eu tô com medo do que possa acontecer com a minha filha, e eu fui para a delegacia, na época, com ela, para acompanhá-la, e eu falei, olha, eu tô te acompanhando para te dar um suporte, porque ela ficou num desespero, né, mas eu não atuo nessa área, faz muito tempo mesmo. E aí, eu lembro que o delegado olhou para mim e falou, mas eu não tenho o que fazer, ela não tem prova, não tem o que fazer, não sei o que. Eu saí dali tão indignada, né, que eu falei assim, tá bom, doutor, eu estou indo então para o Ministério Público e depois para a Corregedoria, porque alguma coisa vai ter que ser feita. E eu saí com ela e eu consegui eliminar no dia, tá? Ela passou por um atendimento do Ministério Público, ela conseguiu eliminar no dia, e eu fiz uma denúncia na Corregedoria, se deu alguma coisa, eu não sei. Mas na época, eu falei, eu não posso ficar quieta, não é possível isso, né? E a pessoa olhando, puxa, mas é isso que tem para hoje. Mas com a criação da Delegacia da Mulher, acho que melhorou. Uma vez, uma vez eu fui já tem muitos anos, já tem uns 15 anos, eu fui na delegacia porque perdi a placa do meu carro, eu falei, vou fazer, né, o BO lá, porque acontece alguma coisa, utilizam minha placa, eu vou lá registrar a ocorrência. Aí tinha uma mulher do meu lado querendo fazer a denúncia aí do que o marido tinha batido nela. Aí eu falei, olha, pode passar na frente dela, ela na minha frente, porque o caso dela é muito mais importante que o meu. Pode passar. Ele falou, ela veio já o mês passado falando a mesma coisa, o próprio policial não levando a sério. Talvez porque realmente a mulher tenha ido várias vezes, sim, desistido, talvez porque dependência financeira, como a doutora falou, várias questões, ela não tem onde ir, onde morar. Então, assim, era uma descrença também por parte dos policiais, né, que hoje em dia já está melhorando isso daí, eu acho. Exatamente. Infelizmente, né, a gente escuta isso, e a mulher, ela não sai, muitas vezes, do ciclo, porque ela está doente, porque ela não tem para onde ajuda. ir,
ajuda. Ah, mas tem a casa acolhimento. Gente, vocês já foram na casa de acolhimento? Tá cheio. Entendeu? Então, assim, é aquela história do... puxa vida, a gente precisa... Não pode ficar só idealizando, tem que entender na prática como as coisas funcionam. Esse discurso não dá, né? Às vezes ela não tem dinheiro. Puxa, eles fizeram um projeto parental em que ela ficaria em casa exercendo cuidado e ele saía para trabalhar. Ele administrava tudo. Ela não tem R$1. Pois teve uma cliente, uma vez que eu perguntei qual que é o valor que você gasta para a gente pensar aqui no cálculo da pensão alimentícia. Falou, não sei. E aí? Obrigada. É isso aí, obrigada. Boa noite. Obrigada. Daiane, por favor. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão dos programas de reeducação, que, a meu ver, é uma questão muito importante, que está descrita em lei, expressa em lei, mas que efetivamente não ocorre efetivamente, é pouco aplicado no meu entendimento, né? Não sei se os doutores podem esclarecer se isso realmente acontece na prática. Responder, Renata? Não, pode falar. Então, ainda precisa muito evoluir, né, Daiane? Excelente pergunta, né? Nem em todas as comarcas nós temos um programa bem definido. Por exemplo, eu posso falar aqui na Baixada Santista, que nós trabalhamos aqui nas prerrogativas, as cidades oferecem esses cursos com psicólogos, enfim, existem jornadas que são estabelecidas pelos magistrados, mas em muitas cidades nós não temos essa ferramenta bem definida. Mesmo aqui que nós temos algumas definições, tem muitos problemas, tem situações que não é feito da maneira que deveria ser feito. Então, de fato, isso precisa evoluir muito, porque é a segunda etapa, que é aquilo que eu disse na minha primeira fala. Nós estamos muito preocupados, nós temos uma cultura no direito penal brasileiro muito preocupada em retribuir a conduta delitiva. Ou seja, houve um fato, tem o tipo penal, retribuir. Mas nós não podemos esquecer que tudo que vai para o lado de lá do muro um dia volta. Nós não temos prisão de caráter perpétuo. Por mais vil e abjeto que seja o crime, um dia ele voltará ao nosso convívio. Ainda mais se tratando de Maria da Penha, que nós temos situações absurdas que chegam às raias do feminicídio. Essa pessoa voltará para o nosso convívio. Então nós temos que investir muito nessa circunstância que é da ressocialização mesmo, que é desses cursos, tratamentos e acompanhamentos do egresso para que ele possa voltar ao nosso convívio. Mas, de fato, você tem toda a razão. Nós não temos um ferramental adequado para isso ainda. Até porque a legislação, se você analisar, ela é uma legislação nova, principalmente essa questão. Então, nós ainda estamos aí nos aparelhando. E é também opcional, né, doutor? Não é obrigatório. Não, passou a ser obrigatório agora. Passou a ser obrigatório? É obrigatório, com essas mudanças legislativas agora. Agora O condenado, ele é obrigado a passar por esse tipo de abordagem. Ah, que bom, isso é bom. Doutor, eu vou fazer a última pergunta aqui no chat, não sei para quem é. O doutor Francisco não especificou, porque a gente já está em cima da hora, já temos muitos bons esclarecimentos, muitas coisas para pensar aqui, né? Mas tem uma pergunta aqui: por quais motivos enquadram brigas entre vizinhos na Lei Maria da Penha? Eu não vou dizer que eu não sei responder. Não. Depende, se a mulher, se o casal mora em casa separado. Talvez condomínio, não sei. Não. Relação. Não é possível. Não, essa situação não é possível. Um vizinho que discute com uma vizinha e não há uma relação de afeto, não há coabitação, vai enveredar pelo Código Penal normal. Não é algo, né? Vias de fato. São namorados. O vizinho mora no primeiro andar, da vizinha no segundo andar, e ambos são namorados. Se houver violência em razão do laço afetivo, sim, é possível. Mas essa regra, Francisco, ela não acontece. Não há como enquadrar a priori briga de vizinho com Lei Maria da Penha. Porque você precisa ter, né, na verdade, a relação íntima de afeto, o ambiente doméstico é requisito para aplicação. Talvez o Francisco esteja fazendo menção a um caso que sejam namorados, por exemplo. Sim. Ou ex-marido e ex-mulher que moram no mesmo prédio. Pode ser. Pode ser. Bom, doutora Marta. Obrigada. Bom, vou agradecer aqui a presença de todos os colegas, o nosso presidente,
a doutora Renata, o doutor Paulo pela disposição, a doutora Dione, por estar aqui também, por ter organizado a palestra também, e vou passar a palavra para o doutor Alexandre Fante, por favor, para encerrar. Só um instantinho, presidente. Tem doutor Francisco alega que tem 6 casos de briga de vizinhos, violência na Lei Maria da Penha e não tem intimidades. Olha, doutor, eu vou pedir para o senhor passar isso por e-mail, vou colocar o e-mail da AJ aqui, por causa do horário, a gente tem que fechar, mas eu estou achando uma situação bem interessante. Aí depois eu passo para os nossos palestrantes, para eles até, se possível, né? É possível, né, doutora Renata, doutor Paulo? Com certeza. Para a gente ver o que está ocorrendo aí. Talvez seja, não sei, bom, o único juiz da cidade que resolveu fazer, porque cada juiz a gente não sabe o que acontece. Olha, o e-mail da assistência judiciária está aqui. Enquanto isso, pode continuar, doutora Marta. Tinha passado para o doutor Alexandre, né? Antes dele, eu sei que vai ser o final. Gente, muito obrigada pelo comparecimento. Doutora Renata e doutor Paulo, adorei a versão que vocês trouxeram e vai ser extremamente importante para todos os colegas daqui para frente na atuação da violência doméstica feminina. Muito obrigada. Pronto, presidente, desculpe. Não precisa nem pedir desculpas, né? O pedido de vocês, mulheres, é uma ordem e tem preferência. Então, eu peço desculpas, sair uns minutos aqui da palestra, porque te mandei um recado aí, Johnny, recebi uma ligação lá da LESP, que estão tentando votar um projeto aí que fala da defensoria, que interessa para a gente, então depois a gente discute sobre isso. Então, eu acabei me desconectando, mas vou assistir esse pedaço que eu perdi pelo nosso canal do YouTube, né? Quem não segue ainda, pode seguir lá, 102 Santo Amaro. Quem está assistindo pelo YouTube, que eu já vi, deixar aqui o registro também do agradecimento pela audiência e pela participação. Agradecer mais uma vez, eu tinha certeza que seria uma grande palestra. Paulo, Renata, muito obrigado aí por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação, né? Realmente os comentários aqui que eu tenho recebido também no WhatsApp dos colegas que estão assistindo somente elogios. Eu falei, quando eu digo, eu tenho convicção, então se eu digo que é bom, é porque será muito bom. Então, agradecer vocês mais uma vez e aproveitar, fazer o convite para os colegas, dia 24 de novembro, teremos aí a comemoração dos 40 anos da subseção, né? Ela completou dia 3 de novembro, mas faremos aí o bolo de aniversário, será no dia 24, então Paulo e Renato, se estiverem por aqui, estão convidados às 2 horas na subseção de Santo Amaro, e a nossa subseção completando 40 anos, a gente deu aquela botoxada nela, né? Mudamos toda a fachada da subseção, né? A Daiane já viu, eu acho que a Daiane já foi lá, já viu a fachada, né? Aquela fachada dos anos 30, dos anos 40, que era a casa original. Hoje ela tá moderna, tá bonita e botoxada, né? Entrou nos 40 com muita beleza, mais bela do que já era, e agradecer então, agradecer todo o trabalho aí da diretoria, da OAB São Paulo, dos diretores da subseção, dos presidentes de comissão, porque foram eles que escolheram, né? Nós soltamos a enquete e eles escolheram a fachada democraticamente e ficou muito bonito, então parabenizar vocês pela escolha também, e se puderem, então, tá feito o convite, Paulo, Renato, para vocês compartilharem conosco. Não sei se vai ter bolo diet, né? É normal mesmo. Não tem problema, é normal mesmo. Vamos ver que esse negócio sem glúten, sem lactose, então, pelo amor de Deus, gente. Bolo com glúten, com caloria. Também, olha como ela é magra. Quem falando, né? Aquele bolo gelado, bolo Puma gelado. Esse é bom, hein? Esse é bom. Criança. A molecada não sabe mais o que é bom. Ele não sabe, verdade. Não, ontem você falou disso, Paulo, ontem eu fui no restaurante que falaram que tinha um ingrediente secreto num sorvete maluco que fizeram lá.
Aí a pessoa depois, a garçonete veio perguntar, descobriu? Eu falei, claro que eu descobri. O ingrediente secreto é aquele açúcar do Deep Link. Lembra do Deep Link? Olha só, Só que as pessoas não sabem mais o que é Deep Link. não é nada. Eu não sei. Tem piada que se a gente fizer, uma pessoa vai... Não cola mais. Não sabe. Não. Eu não sei. Não, né? Não sabe o que é, né? Então, pelo menos hoje a gente tem o Google, né? Antes, joga lá no Google e você vai lembrar com certeza. Vai. Então, hoje a gente tem essa vantagem. Se na nossa época lá atrás a gente falasse, sabe o que é Deep Link? E você não soubesse, ia ser muito complicada a busca da informação. Bom, Deep Link é uma coisa lá embaixo, né? Bem profundo. Tô vendo aqui. É bom demais. Quem não gostava daquele sabor de tangerina, sabor de cereja. Aquele negócio que ferve, né? Você abriu, tinha o pirulito, você abria o saquinho, mergulhava o pirulito no açúcarzinho e ele era um açúcar carbonizado, então ele dava essa sensação de explosão na boca, né? Se a filha levar isso na escola, é capaz dos tempos de hoje ser mandado embora da escola, ser expulso. Não pode. Moral, né? Tudo sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem bomba nada. Então, né, feito isso, agradecer mais uma vez pela organização, Johnny, Marta e todos que participaram conosco aqui, né? Sempre uma satisfação e uma honra, né, estar aqui compartilhando com vocês tudo isso. Então, assim, declaro encerrado, desejando uma excelente noite e esperando quem puder na sexta-feira para comer aquele bolo com muito glúten, muita caloria, muito açúcar, para que a gente possa celebrar. Na próxima vamos estar juntos pessoalmente para nos darmos um abraço aí a todos. Boa. Muito Com bom. certeza, Combinado. doutores. Tá Com ótimo. certeza. Vou guardar aqui. Um abraço. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, Um tchau. abraço a todos. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado. Mesmo. É da Argentina Tchau, daqui a pouco. obrigada. Boa noite. Agora aqui para ganhar deles. Tem jogo hoje, verdade. Então, para quem tiver aí com vontade de dormir um pouquinho, tá com insônia, assiste o Jogo do Brasil que vai dormir com certeza. Vai dormir. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Renata. Obrigada.